todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. Ao longo desses 80 e tantos anos, nós, advogados criminalistas, o pessoal da academia, vem lutando para mudar isso. É um código onde o juiz pode tudo e as partes não podem nada. O juiz é o investigador, ele é o julgador e ele é o executor da pena. O mundo da advocacia está abismada, está revoltada com o ministro Alexandre de Moraes, porque no momento que o ministro Alexandre de Moraes estava ali interrogando Mauro Cid, simplesmente ele perguntou: o que vocês falavam de mim lá? Os advogados estão furiosos porque Moraes seria a suposta vítima e ao mesmo tempo o juiz, e muito mais do que isso. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um criminalista, advogado, falando sobre isso. Ele ficou muito furioso e ele disse que essa acusação contra Bolsonaro pode acontecer a mesma coisa que na Lava Jato. Daqui a pouco pode tudo ser revogado pela ação do ministro Alexandre de Moraes. Agora a gente vai ver aqui o Ciro Gomes dando a opinião sobre isso. Basicamente porque o Ciro Gomes não costuma muito falar sobre os ministros, né? Mas agora a gente vai ver o que disse o Ciro Gomes sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal. O Bolsonaro escolheu o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT escolheu o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adieta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do inquérito. Mas não faz nenhum sentido isso, porque esse inquérito foi aberto após uma matéria da revista Cruzoé que dizia o amigo do meu pai, que seria o codinome do ministro. Então isso não faz nenhum sentido. Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. O que o Ciro está dizendo aqui que foi o próprio STF que abriu o inquérito. Mas veja, o que ele não disse aqui, ele está falando de blogosfera bolsonarista. Não, quem fez a matéria foi a revista Cruzoé, que não tem nada a ver com bolsonarista, que falava sobre o ministro, com informações que só foram divulgadas aí pela própria imprensa também. Então, assim, não faz nenhum sentido essa afirmação do Ciro Gomes, tá? É a minha opinião. Seria uma representação do presidente do Supremo dando indicações e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então, veja,
você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora e a canelada por baixo. Infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores. Essa é a questão. Essa é uma das questões, tá? Deixa eu explicar para vocês. Além desse inquérito das fake news, há outras nulidades, inclusive da forma como o inquérito é conduzido e também agora, nesse julgamento do Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco eu volto pro vídeo do Ciro Gomes. Um advogado criminalista muito respeitado falando sobre o Alexandre de Moraes. Vamos lá. Código de Processo Penal de 1941, 83 anos, e que veio sob inspiração fascista do regime do Mussolini na Itália e caiu aqui também na época do ditador Getúlio Vargas. Então, é um código onde o juiz pode tudo e as partes não podem nada. O juiz é o investigador, ele é o julgador e ele é o executor da pena. Ao longo desses 80 e tantos anos, nós, advogados criminalistas, o pessoal da academia, vem lutando para mudar isso aí. Porque a nossa Constituição Federal está totalmente em desacordo com o Código de Processo Penal. Reformas pontuais foram feitas, principalmente na questão da instrução criminal, que é o coração pulsante do processo. Ali é o que se decide tudo. Então, são ouvidas testemunhas, tem uma fórmula para ouvir testemunha, tem uma fórmula para se interrogar as pessoas. Absolutamente contrária a tudo que o Alexandre de Moraes fez. Por exemplo, as testemunhas, que é o ponto fundamental de um processo penal, é a colheita da prova oral. Na prova oral, quem tem que produzir prova são as partes, a acusação e a defesa. Não é o juiz. Ah, mas vocês querem calar o juiz? Não. É verdade. Sem contar daquele vídeo que o Moraes mostrou, vocês vão lembrar, que ninguém não estava nos autos aquele vídeo. E a estratégia do Bolsonaro, quando o Bolsonaro falou que queria mostrar alguns vídeos, né, até uma menção ao Flávio Dino, alguns criminalistas dizem que foi uma estratégia também, já que não estava nos autos, porque foi a mesma coisa que o Moraes fez, né? O juiz pode falar, o código fala o momento em que ele pode falar. O que o código proíbe é o juiz produzir provas. E o Alexandre de Moraes, ele está produzindo provas, ele passa por cima da defesa, ele não obedece o artigo da lei que diz que as partes começam e ele, se tiver alguma dúvida, pergunta no final. Ele pergunta tudo e deixa para a defesa se tiver alguma dúvida. Nós padecemos ainda de um mal, que é o único país da América Latina, um dos poucos do mundo, onde o Ministério Público senta-se ao lado do juiz. A imparcialidade, ela precisa ter também estética de parcialidade. O Ministério Público é parte, ele tem que sentar embaixo, junto com a defesa, onde está a defesa. Não é lá em cima com os juízes. O interrogatório, e esse foi um drama. E o que impacta a todos nós, eu vejo as reclamações que veio lá para nós no Instagram do Papo de Criminalista. Doutor Mário, e os advogados? Não falam nada por quê? Naquele momento em que o réu fala, eu não vou responder pergunta nenhuma, ponto. Acabou aí o interrogatório. Ou, eu vou responder as perguntas do meu advogado, vou responder a pergunta do juiz, mas não vou responder a pergunta do Ministério Público. É o interrogatório seletivo, é um direito dele, porque a Constituição, todas as constituições democráticas, não impõem ao réu a obrigação de produzir prova contra si mesmo. Então ele pode falar, pode não falar, porque a palavra do réu, na verdade, pouco vai interessar. Interessa é a prova que vai ter nos autos das testemunhas. Mas aí que tá. Eu acho que, nesse julgamento específico, eu acho que os réus, eu acho que o STF quer que os réus produzam provas contra si mesmos de alguma maneira. Isso é que importa mais. A palavra do réu normalmente não é muito considerada, não. Só quando ele se autoincrimina, aí vale. Mas quando ele busca uma exculpação
pelo ato, aí não vale. Olha, eu tenho 46 anos de profissão, estou acostumado a ver isso aí. Agora, quando o réu fala, eu não vou responder perguntas de ninguém, só do meu advogado, e aí o juiz, como o Alexandre de Moraes fez, então eu vou consignar as perguntas. Isso é crime previsto na lei de abuso de autoridade, que diz quando o réu... Ou seja, o advogado está dizendo que Moraes cometeu um crime aí durante o julgamento lá, né? Fizeram um interrogatório seletivo, ou não vai falar nada, a Durante o autoridade depoimento, que né? conduz não pode, não é que uma... Ou seja, ele está dizendo que o Moraes é suposta vítima, suposto juiz. Aí o Moraes seria, já que ele tá interrogando, né? Ele tá fazendo até papel de advogado de acusação. orientação, é uma determinação. Não pode consignar as perguntas, porque, na verdade, ele está fazendo interrogatório. E isso é vedado. E o Alexandre de Moraes, passando por cima disso, fez o que fez ontem com o general Heleno, se eu não me engano. Na questão das testemunhas, outro absurdo. Nós voltamos, o Alexandre de Moraes deu um duplo twist carpado para trás e voltou 17 anos no tempo. Até 2008, era um absurdo. Tanto o promotor quanto o advogado ia fazer pergunta para a testemunha, não podia fazer diretamente. Ele perguntava para o juiz interpretava a pergunta, passava para a testemunha respondia, ele interpretava a pergunta e ditava para o escrivão datilografar. Isso acabou em 2009, tem 17 anos que acabou. Hoje é o cross-examination. As partes fazem pergunta diretamente para a testemunha. Ponto. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele está produzindo prova, ele está conduzindo prova, ele está interpretando. Quando o réu dá uma versão, o réu fala o que ele quiser. Pode falar, eu estava na Lua nesse dia, não estava aqui, fui abduzido por um disco voador, é problema dele. Isso aí vai ter uma relevância na hora de avaliar a prova. O que não pode é o juiz confrontar. Quem pode confrontar é o Ministério Público, porque ele é o que a gente chama de dominus litis, ou seja, ele é o dono do processo. Agora, o Procurador-Geral da República, todo membro do Ministério Público, é fiscal da lei. Fiscal da lei não sei de quem. Porque vem dessas barbaridades, o Procurador-Geral, que é o fiscal geral de todo o país, da lei. Vamos falar de um documentário, não é? Brasil Paralelo decidiu entrar nas universidades. Todo o país, da lei, não abriu a boca. Infelizmente, os advogados também não falaram nada. Porque quando acontece uma nulidade, você tem que imediatamente consignar em ata. Requer consignar em ata que aconteceu isso. Porque senão você não tem... Estavam com medo, né? Se eles não quiserem em ata, eles vão fazer o que agora? Como lá na frente, ter um recurso, ter um embargo de declaração, um embargo infringente, enfim, você perde a chance. Nulidade se aponta na hora. Eles estão ficando em silêncio com uma estratégia. Que estratégia? Não tem estratégia. Se você não apontar a nulidade no momento em que ela ocorreu, acabou. Então, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, passando por cima da Constituição, que ele tem a obrigação funcional de defender, passando por cima do Código de Processo Penal, com inspiração e guarida da própria Constituição Federal, por um ministro que não devia sequer estar lá. Esse ministro... vamos ver, o melhor que ele podia ter feito era se dar por impedido e deixar que os outros juízes julguem. A pergunta que ele fez, não me lembro mais já para quem... Mauro Cid. Vocês queriam me matar? O julgador perguntando se alguém queria matá-lo. Qual é a independência? A reação dos jornalistas. Isso chama-se contaminação cognitiva. Quem faz pergunta sabe o caminho que está percorrendo e o que ele quer saber. Então, no momento que ele faz as perguntas, ele não faz com isenção, com imparcialidade. O princípio... Chegou a esse ponto, um grande criminalista está dizendo que Moraes fez abuso de autoridade, cometeu um crime porque o negócio pode ter certeza que está ruim, viu? Do TSE, e aí o que aconteceu? Nas duas cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, ele mandar um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória
das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E, a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos... Qual normalidade, Ciro? Qual normalidade? Não tem normalidade no país, meu irmão. Nem no mundo há normalidade. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, tá? Como diz o advogado criminalista lá, muitas loucuras foram cometidas. Daqui a um tempo, se tiver um novo presidente, mudar alguns ministros, é inevitável que todo esse processo... Não estou inocentando ninguém aqui não, tá? Mas do jeito como foi conduzido, com muitas irregularidades, vai ser anulado. Tenho dúvida disso. Se mudar a formação do STF, eles vão para cima e vão mudar isso aí. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre, tá?